Vamos lá, pessoal. Começando de forma oficial, hoje nós vamos falar sobre uma objeção, né? O que é uma objeção? Algo onde as pessoas veem uma dificuldade no nosso tema principal, que é como sair do fundo do poço. Então, se a sua vida, você está passando por momentos de dificuldade, momentos onde você enxerga que não tem saída, ou você não sabe mais o que fazer, está meio perdido, meio perdida, isso nós chamamos de fundo do poço, ok? Então, a ideia hoje é mostrar para vocês uma objeção, né? São coisas onde as pessoas têm dificuldade, e principalmente da parte masculina é algo muito complicado. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Thiago Noronha, eu tenho 38 anos de idade, né? Se você não me conhece ou recebeu essa indicação de live hoje ou ainda não me segue, eu acompanho homens há mais de 10 anos e eu estou num propósito de realmente ajudar essas pessoas que se encontram realmente no fundo do poço, que têm problemas pessoais graves e que realmente precisam de um start, precisam de uma ajuda para sair dessa situação, tá? Então, se você conhece alguém que está nessa situação, né, clica no aviãozinho aqui, encaminha essa live para ele, compartilha, para que essa pessoa possa ver o nosso conteúdo hoje e ser abençoado com esse conteúdo, ok? Então vamos lá, começando, eu queria explicar para vocês o que é essa objeção, né? Eu queria começar falando sobre um obstáculo, que é o ego, que é o orgulho, né? Onde muitos homens não conseguem dar o braço a torcer mesmo, né? Para as pessoas e muitas vezes para eles mesmos. Então, como pode chegar a ser difícil você admitir um erro, né? Como pode chegar a ser difícil você voltar atrás, né? Como isso mexe principalmente com a masculinidade, com a hombridade de um homem. E se você parar um pouco para ser racional, é uma grande besteira isso, né? É um grande problema, porque mais vergonhoso deveria ser a gente insistir no erro, né? Ou a gente ter uma vida ruim, ou a gente ficar no fundo do poço um grande período. Isso deveria ser muito mais vergonhoso do que realmente você admitir algo. E quando a gente fala de ego, quando a gente fala de orgulho, principalmente para homens, o bicho pega muito. Por quê? Porque existe a questão da hombridade, da vergonha, existe a questão de demonstrar fraqueza, e isso tudo a gente vai falar um pouquinho hoje para que realmente isso mude um pouco a mente de vocês. Boa noite para quem está chegando aí. E eu queria explicar o que não é esse obstáculo, né? O que não é o ego, o que não é o orgulho, né? E ela não é algo que é invencível, né? O ego, o orgulho, eles não são sentimentos que deveriam nos controlar. Muito pelo contrário, é normal sentir, somos seres humanos, somos homens, sentimos isso, mas isso não deveria nos controlar, e sim nós controlarmos esse tipo de sentimento, ok? A nossa decisão deve prevalecer sobre o ego, sobre o orgulho, né? E existe uma grande diferença em nós sermos controlados pela razão, né? Quando você tem realmente a razão e esse sentimento aflora em você, você consegue respirar fundo e controlar, né? Se não controlar 100%, consegue talvez controlar para não chegar a fazer um grande estrago ou uma grande besteira. Então pensar e tomar decisões certas, por mais doloroso e vergonhoso que possa parecer, é o melhor que você tem que fazer, que você pode fazer, né? E não ser deixado levar por esse sentimento, né? Por raiva, e tomar decisões erradas por conta disso. Hoje foi pintado um quadro na nossa sociedade, né? Ainda mais para homens, aonde você demonstrar um arrependimento, ou pedir desculpas, ou voltar atrás de alguma decisão, é visto como fraqueza, né? É visto como uma masculinidade em baixa. E não é assim.
né? Muito pelo contrário, é muito bacana você ver uma pessoa humilde, é muito bacana você ver um cara que consegue enxergar que está errado, porque todos erram, né? E aqui a ideia não é virar clichê, mas por que a sociedade ela traz isso? Por que o homem que volta atrás é fraco? Tem muito aquela questão da palavra, né? E muitos homens fazem besteira, muitos homens tomam decisões erradas porque em algum momento foi dada uma palavra. E é muito bacana esse negócio do fio do bigode, de você realmente cumprir o que você fala. Mas, cara, se você por um acaso se por um acaso você prometeu ou disse que ia fazer algo de cabeça quente ou algo que você não pensou direito para fazer, o mais bonito que você pode fazer é voltar atrás. O mais bonito que você pode fazer é mudar isso. É muito melhor do que às vezes levar à frente uma situação aonde só vai estragar, uma situação aonde às vezes para manter uma palavra você acaba fazendo uma besteira, você acaba magoando pessoas, né? Fazendo coisas que na verdade você nem tem vontade de fazer, o que você sabe que é errado fazer, mas talvez para manter uma palavra você faça, né? Perguntaram aqui como controlar o ego. Eu vou falar disso já, tá? Então vamos lá, eu quero explicar um pouquinho para vocês como superar, né? Uma coisa que eu acho muito importante e eu acho que é um conteúdo de valor para quem está assistindo a live. Como superar o ego? Como superar o orgulho se é talvez aquele sentimento que você nem para ter, né? Tipo, você nem decide, cara, agora o meu ego vai inflamar. Agora eu vou ser orgulhoso. Não, muitas vezes esse sentimento vem sem avisar que está vindo, né? E quando você vê, você já está tomado por ele, né? Então, a gente consegue sim passar por cima dele de uma forma simples, tá? Deixa eu só falar uma coisa. O simples não significa que é fácil, ok? Não é porque é simples que é fácil. Mas também não é porque não é fácil que não é simples, que é complicado. Não, muito pelo contrário, existem coisas muito simples. E é simples, tá? É simplesmente você conseguir pensar a médio prazo, a longo prazo. Quando você consegue raciocinar, você consegue passar por cima do ego, por cima do orgulho. Como assim? Me explique isso melhor, vou te explicar. Se você parar para pensar no que eu estou te falando, você vai chegar a uma resposta muito clara, tá? Que a humildade ela deveria ser maior que esse sentimento, que fazer o que é certo deveria ser maior que esse sentimento, que você não se estrepar, não se preocupar, não ter problemas a médio e longo prazo por causa desse sentimento é muito melhor. Então, se simplesmente você parar para raciocinar, você consegue chegar a essa conclusão. O grande problema, e é aí que é porque não é fácil, é você conseguir respirar nesse momento e conseguir pensar nisso, conseguir raciocinar nisso. É muito mais fácil e muito mais explosivo a gente dar ouvido a isso, a gente dar corda a esse sentimento e explodir, e falar uma besteira e ter tomar uma decisão errada. É muito mais comum as pessoas fazerem isso, tá? Mas naquele momento que você pode estar com raiva, que você pode explodir, né, que você pode estar com seus sentimentos à flor da pele, como nesse momento a gente conseguir raciocinar, né? E aqui a ideia é a gente conseguir ir cada vez mais fundo na raiz da coisa, né? Por isso que a gente vai fazendo pergunta, porque tá legal, tudo isso que está falando é muito bacana, mas como, né? Então nós já estamos respondendo alguns comos. E agora vem esse como na hora que o bicho pega, na hora que você está inflado, que a ira chegou, que a hombridade pegou, que o sentimento de frustração talvez possa ter chegado. Como conseguir mudar isso? E não há uma resposta mágica para isso. O que eu costumo falar com as pessoas que eu já aconselhei sobre esse assunto, os homens que eu já aconselhei sobre esse assunto, é treino. Não tem jeito. Se você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que treinar. Se você quer ser bom no que você faz, você tem que treinar, né? Estudos dizem que especialistas
em algum assunto, eles têm que ter 10 mil horas investidas sobre aquele assunto. Então, não tem jeito. Você precisa treinar. Não tem o que fazer. Vai ter dia que você vai conseguir? Ótimo. Vai ter dia que você não vai conseguir? Tudo bem. O importante é, sempre que você não conseguir, você conseguir parar para entender. Cara, eu não consegui, mas eu devia ter conseguido. Eu explodi, mas eu não devia ter explodido. Eu falei, mas eu não deveria ter falado. E isso vai treinando o seu cérebro, vai treinando você para que nas próximas oportunidades de você melhorar isso, você consiga melhorar. Então, o que você não pode fazer é insistir nisso. É fingir que isso é normal. É fingir que, é normal a gente explodir, é normal a gente ser orgulhoso, é normal a gente deixar o nosso ego aflorar a todo momento, e não é normal, ou não deveria ser normal. Ou se é normal para a sociedade, ou sei lá, para pessoas que estão ao seu redor, não pode ser normal. Então que não seja normal na sua vida. Se é normal na vida dos outros, ok, mas que na sua não seja, tá? Só relembrando, nós estamos aqui falando sobre uma objeção, né? O que é uma objeção? É onde as pessoas veem problemas para sair do fundo do poço, né? Onde as pessoas normalmente procuram desculpas para não fazer algo, tá? E hoje nós estamos falando do ego e do orgulho, principalmente o masculino, que é muito pesado. Então, se está fazendo sentido para você, ou se você chegou agora e conhece alguém que precisa ouvir isso, clica no aviãozinho e compartilha para essa pessoa, tá? Falando de exemplos, eu acho que é muito simples a gente achar exemplos dentro da nossa própria família, do nosso próprio círculo de amizade, de homens que são orgulhosos ou que têm um ego muito grande, né? E quem vence nisso é quem consegue não ter recorrência nisso. É quem não consegue cair nisso toda hora, tá? E a pior coisa que pode acontecer é a questão quando você chega a um ponto onde a sua palavra já não vale mais porcaria nenhuma, né? Pô, acabei de falar de palavra, de manter a palavra, de ser firme com a palavra, mas é o seguinte, sabe aquela pessoa que pede desculpa toda hora? Sabe aquela pessoa que cai toda hora nos mesmos problemas? Então você briga com a sua esposa toda vez sem motivo, por um motivo X. Só que, cara, você vai lá, você pede desculpa, ótimo, legal, entendeu? Mas amanhã você fez de novo, semana que vem você fez de novo. Durante o mês você fez algumas vezes. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a sua desculpa perde o valor. O seu sentimento ali que você quer transmitir de humildade, de enxergar o seu erro, parece ficção. Por quê? Porque você não consegue controlar. Porque você não consegue pôr em prática. Poxa, Thiago, mas eu caio toda hora nisso e eu quero mudar de verdade. Cara, se você quer mudar de verdade, uma vez ou outra você vai conseguir superar. E lembra que eu te falei do treino? O treino vai fazer você ficar bom nisso. Agora o problema é, muitas pessoas elas não estão a fim de treinar. Elas só estão a fim de falar. Porque depois que falou, passa aquele pano. Depois que falou, o clima que estava ruim dá uma amenizada. Só que lá no fundo, a pessoa acha que estava certa. Ou lá no fundo não tem uma intenção verdadeira de realmente mudar algo. De realmente ser real no que ela está ali falando ou transmitindo. E isso é um grande problema. Não pode, não deveria ser desse jeito. Então, nós precisamos que essa ficha, você precisa que essa ficha caia. Tá? Aqui a ideia não é ser perfeito. A ideia não é simplesmente não ter ego, simplesmente não ter orgulho. Não é essa a ideia e seria impossível pedir isso. A ideia é que esse tipo de sentimento não ferre com você, não ferre com o seu futuro. E principalmente não ferre com o seu presente. Porque muitas vezes você está lá gastando energia, você está lá achando culpados, você está lá cheio de razão própria e não consegue focar no que você precisa focar para mudar uma situação. Então, isso é um código tremendo para você pegar, tá? Eu queria falar sobre algumas objeções, né, que as pessoas têm de conseguir colocar em prática o que eu estou te falando agora. E algumas dúvidas que aparecem sobre o ego, sobre o orgulho, que surgem, né, normalmente
através da minha experiência, com quem eu já conversei, é a grande pergunta que a gente já falou um pouquinho, mas agora eu queria me aprofundar mais, que é como superar isso, né? E a primeira coisa, que mais uma vez eu falo, é simples, mas não é fácil, é usando a razão em vez da emoção, tá? Mulheres são normalmente mais emocionais. Mulher é mais normal explodir e depois voltar pro chão, né? Agora, homem que faz isso é feio, é chato. Não dá, a pessoa não dá valor. Nem a gente mesmo nos dá valor quando a gente começa a cair nessas presepadas. Então, a razão nessa hora, ela é muito importante. Porque se você for seguido só por emoção, eu ouvi isso uma vez e eu acho muito bacana. Um adulto que é movido só por emoção é criança. Porque criança é movida por emoção. Né? Nós adultos, apesar de termos nossas emoções, não podemos de maneira nenhuma, principalmente um homem, ser movido por emoção o tempo todo. Não dá, não pode ser assim. E ego, orgulho são emoções, são sentimentos que está ligado à sua masculinidade, à sua hombridade, enfim, né? E o que pega muito na questão do ego e do orgulho para o homem é uma coisa chamada vergonha. E aí vem uma pergunta bacana: como superar a vergonha de voltar atrás? Como superar o fato de você assumir, para quem quer que seja que esteja envolvido ali nessa situação, como passar isso adiante? Como realmente superar a vergonha de falar: eu estou errado, eu errei, eu não podia ter feito isso, mas eu fiz, eu não devia ter falado isso, mas eu falei, eu não devia ter pensado dessa forma, mas eu pensei. Isso, cara, para muitos homens é quase que a morte. O cara, ele prefere dar murro em ponta de faca. O cara, ele perde casamento, ele perde trabalho, ele perde dinheiro só por conta da vergonha. Só para ele não ter que voltar atrás em algo que ele fez. E isso é uma criancice absurda. É enterrar a vida de uma forma absurda. Se você já está no fundo do poço, meu irmão, isso é cavar para baixo de uma forma absurda. Porque as pessoas hoje, elas são sim valorizadas por voltar atrás. E deveria ser assim. Em vez de demonstrar um sinal de fraqueza ou de vergonha, deveria ser: cara, que bacana, ele percebeu. E não é porque a sociedade, a gente não foi ensinado a ser assim. Só que as coisas mudam e as pessoas a quais você pode ter ferido, ou as pessoas a quais você pode ter errado, você pode ter certeza que essas vão ser as principais beneficiadas com a sua atitude de voltar atrás em algo. E é isso que importa, porque foi com elas que você errou. Foi elas que você pisou, foi elas que você fez algo que não deveria ter feito, ou falado algo que não deveria ter falado. Então, a opinião delas é que devia importar. O que o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, o seu chefe, o seu colega de trabalho vai achar disso? Besteira. Tem que ser besteira. Você não voltar atrás por conta do que os outros vão pensar chega a ser ridículo. Chega a ser assim, de uma meninice extraordinária. E hoje o ser humano se preocupa muito com o que os outros pensam, com o que os outros acham. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, se eu tiver essa atitude, como é que eu vou ser visto? E cara, não importa. Importa como é que você vai ser visto para quem importa para você. E se você estiver fazendo a coisa certa, as pessoas que importam para você vão ver isso com bons olhos. É natural. O que o outro vai achar, o que aquele cara que você vê 2 vezes por ano vai achar, o que o colega de trabalho que hoje está trabalhando com você, amanhã não pode mais estar, e você nunca mais vai ver o cara na vida, vai achar, não importa. O que a rede social vai achar, não importa, ou não deveria importar. Então esse tipo de razão, de racionalidade que eu estou tentando passar para você, que eu estou tentando mostrar para você como deveria ser, é isso e só isso que importa, ou que deveria importar para você. E quando você consegue chegar nesse nível, nesse ápice de conseguir ter de vez em quando a razão em cima da emoção, você começa a ser mais assertivo. Você começa a errar menos.
você começa a realmente transformar. Você controlar, anota isso, você controlar o seu ego e o seu orgulho gera em você transformação. Você se transforma de que maneira? Você se transforma na maneira de ser uma pessoa melhor, simplesmente isso. De ser uma pessoa que reconhece erro, de ser uma pessoa que avança, de ser uma pessoa que é vista, que é reconhecida da forma como um homem deveria ser reconhecido. Então há uma transformação em você na questão da verdade, há uma transformação em você na questão de que, poxa, eu posso fazer isso. Então não seja dominado pelo seu ego e pelo seu orgulho, ok? Por que muitas vezes o orgulho fala mais alto? Porque nós pensamos, é o que eu acabei de falar, nós pensamos em primeiro lugar no que as pessoas pensam e acham de nós. Nós não pensamos na nossa vida, cara, isso é tremendo. Se você pensar, olha só, o que você prefere? Pensar no seu futuro, pensar na sua vida ou pensar no que os outros pensam de você? Eu tenho certeza que se você tiver que responder essa pergunta numa resposta de múltipla escolha, de alternativa, cara, qualquer pessoa normal, racional, 99%, 100% pensaria no seu futuro, pensaria na sua vida. Só que na prática, a atitude é toda errada. Na prática, a atitude não tem nada a ver com isso. Porque muitas pessoas, por exemplo, não dão a cara na internet porque tem medo do que as pessoas vão achar dela. Muitas pessoas não são mais ativas no trabalho porque tem medo do que as pessoas vão achar dela. Muitas pessoas não falam em público porque tem medo do que vão achar dela. Você se veste muitas vezes com medo do que os outros vão achar de você. Ou você não se veste do jeito que você gostaria com medo do que os outros vão achar de você. E a todo momento nós estamos pensando no que os outros vão pensar da gente. Em como os outros vão ver a gente. E isso além de uma hipocrisia danada, porque você não quer isso. Ou você não quer isso quando você tiver que optar entre isso e você. Mas falta personalidade, mas falta coragem, mas falta atitude, mas falta vergonha na cara. Então por que pensamos tanto no que os outros vão pensar da gente? Não, mas se eu voltar atrás disso, o que vão pensar de mim? Cara, não importa. Se o voltar atrás é o certo a ser feito, faça-o. E o que os outros vão pensar de você também não importa. Essas pessoas que vão achar que você está preocupado, o que vão achar ou pensar de você, elas pagam as suas contas. São pessoas que realmente você ama, são pessoas que realmente são importantes na sua vida. Cara, se a resposta for não para isso tudo, nós não deveríamos pensar no que os outros estão pensando da gente. Se estão pensando bem, ótimo, legal. Se estão pensando mal, o problema não é meu. O problema, a certeza é que você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que estar bem com as suas atitudes. Você tem que estar bem com a sua linha de raciocínio. Então, isso eu acho que é o ponto mais poderoso para se vencer o ego e para se vencer o orgulho. É a chave para dar essa virada mesmo, de verdade. Tá? Um jeito errado, eu quero falar para você agora, um jeito errado da gente superar esse obstáculo, né? Sempre lembrando que o obstáculo que nós estamos falando hoje aqui é o ego e é o orgulho, tá? Um jeito errado de fazer isso é fazer isso com falsidade. Como assim? É fazer de uma maneira só para passar um pano, só para sair de bom samaritano. Mas lá no fundo você não concorda. Lá no fundo você não tem assertividade com isso. Lá no fundo você está fazendo isso muito mais pela outra pessoa do que por você mesmo. E isso não gera o que eu falei aqui por alguns minutos, que é a transformação. Isso não vai gerar transformação. E outra, pior, as pessoas vão entender em determinado momento que você é falso. As pessoas vão entender que aquilo não é verdade. Como que elas vão entender isso? Porque isso não vai parar. Não vai parar de se repetir. O ego, o orgulho vai sempre falar mais alto e você vai sempre vir com mimimi depois.
E as pessoas sacam que não tem transformação em você. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido a sua mulher falar, a sua mãe falar, a sua avó falar, ou alguém falar? Ah, isso aí não muda. Esse aí é assim há 30 anos. Por que o cara é assim há 30 anos? Porque realmente não tem transformação. Ou seja, é um cara que se pedir desculpa amanhã, é um cara que se demonstrar querer voltar atrás amanhã, não tem moral com ninguém. E por que não tem moral com ninguém? Porque de verdade as pessoas sacam, cara, que você nunca se preocupou em mudar. E mais uma vez, eu não tô aqui preocupado com a opinião delas. Mas muitas vezes o nosso voltar atrás envolve pessoas. Quando é um voltar atrás com você mesmo, cara, eu tô fazendo algo errado com o meu corpo. É algo que tá me punindo. E eu quero fazer um acordo comigo mesmo e voltar atrás comigo mesmo? Opa, legal. Ninguém tem nada a ver com isso, joia, ótimo. Agora, a grande maioria das vezes, onde há um ego inflamado, onde há um orgulho que se passou dos limites, 90% das vezes há pessoas envolvidas. E o voltar atrás é fazer o certo com essas pessoas. Que isso vai refletir em você, também é fazer o certo com você. Só que isso tem que gerar transformação. E como que gera transformação? Quando é de verdade. Tem que ser de verdade. Se não for de verdade, é balela. Se não for de verdade, é mimimi. E aí não adianta. Não funciona. Você não passa autoridade nenhuma. Você não passa verdade nenhuma. E é como se você não estivesse fazendo isso. Então só faça. É melhor você ser visto como um machista. É melhor você ser visto como um orgulhoso. E você ter a sua identidade cravada ali. Do que você ser visto como um falso. Do que você ser visto como um banana. Você ser visto como um frágil, que cada hora tá surfando uma onda, cada hora tá numa vibe. Mas que na verdade, nem quando você tá na vibe certa, ela é certa. Porque ela não é real, ela não é verdadeira. Então não faça isso, essa é a maneira errada, ok? E se, eu te falei, e se a pessoa repete isso, ela entra num ciclo. E é um ciclo ruim para a pessoa e para quem tá envolvido. E cara, é péssimo, eu já falei, eu vou mudar de assunto, senão eu vou me tornar aqui redundante, tá? Eu quero já encaminhar para o final, então se você tiver alguma pergunta aí, agora daqui a pouco eu vou responder. Eu vou explicar o jeito certo, então eu falei um jeito errado de resolver essa objeção, e agora eu vou falar para você o jeito certo de resolver essa objeção, que é o ego e o orgulho, tá? E a melhor maneira de fazer isso é usando a sua inteligência, é sendo humilde, é fazer da forma correta, ok? É querer ser correto, é querer ser justo. E muitas vezes querer ser justo com a situação, com as pessoas envolvidas e com você mesmo também. É assumir os seus erros, é ter a vergonha na cara de assumir os seus erros, tá? E entendê-los principalmente para não querer cometê-los de novo. Cara, a transformação ela é tão poderosa que só transforma quem realmente consegue mudar. E você só consegue mudar se parar de cometer os erros. E como você para de cometer os erros? Querendo parar de cometer os erros. Cara, se você quer fazer uma coisa, você dá um jeito de fazer. Muitas pessoas não têm dinheiro para muitas coisas, mas elas dão um jeito de fazer quando elas querem. E se você quiser parar de ser errado, você também consegue parar de ser errado. Se você quiser parar de ser improdutivo, você também consegue parar de ser improdutivo. O problema é que as pessoas não querem. Elas podem até falar, mas entre elas falarem e realmente quererem essa transformação, é um abismo enorme, é muito diferente. Ok? Uma pessoa humilde, ela sai do fundo do poço até 5 vezes mais rápido que um homem orgulhoso. Um homem que prefere insistir em terceirizar a culpa. Um homem que prefere insistir em achar culpados para os seus problemas. Então, quem consegue superar o ego e o orgulho e realmente se enxergar, consegue avançar assim nitidamente muito tempo. Consegue sair dessa situação de uma maneira muito rápida, ok? E como eu consigo, Thiago, aplicar isso rapidamente na minha vida? Como eu consigo
de verdade implementar isso hoje, se eu quiser, né? E se você realmente quiser, eu creio que o primeiro passo é você deixar o sentimento, né? Tentar deixar o sentimento de lado e entender, né, você. Quando eu digo entender você, é realmente conseguir se enxergar os seus erros, enxergar as atitudes erradas, decisões erradas e os pensamentos errados, o que você deixou de fazer, né? Aonde você se acomodou, aonde você foi egoísta, se confiou nas pessoas erradas, se você não tinha um plano B para a situação e apostou tudo no plano A. Enfim, são alguns exemplos de reflexões que você precisa fazer. E essa é o melhor início que você pode ter para sua escalada. Esse é a melhor forma. Então, o praticar hoje é rever você, né? E de verdade querer mudar, de verdade querer acertar e não ser só balela, não ser só mimimi, ok? Eu vou responder uma pergunta aqui que me mandaram. Thiago, como controlar o ego? É o que eu te falei, de você ser mais racional do que sentimental. Então, se você consegue pensar em você, pensar no curto prazo da sua vida e também no futuro da sua vida, ou seja, no presente e no futuro da sua vida, se você conseguir por alguns minutos pensar nisso, você consegue controlar. E se não conseguir controlar, mesmo depois que deu ruim, você falar, poxa, errei, e treinar. Na próxima você vai acertar mais. Na próxima você vai acertar um pouco mais. Na próxima você vai conseguir acertar geral. Um dia você pode recair e você pode errar de novo. E é normal, a vida é assim, o ciclo é assim. Mas o que está dentro de você e a sua vontade sempre vão falar mais alto. Beleza, pessoal? Bom, hoje nós falamos sobre o ego, sobre o orgulho, que é uma grande objeção aí para quem está no fundo do poço e se apega muito nisso para conseguir sair. Eu espero que tenha feito sentido para você. Essa live vai ficar aqui no IGTV, então se você quiser mandar ela para alguém que precisa ouvir talvez essas palavras, manda bala e faça isso, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.